Graça e paz, sejam bem-vindos à nossa madrugada de oração. Ouça essa canção de Bruna Carla, Aceito o Meu Chamado. Que me faz viver, perto de morrer, atitude, preciso viver. Viver o que? O meu chamado. Aleluia. Minha história, ser carta de Deus, meio perdido no meu eu, romper com os conflitos, não desisto, aceito o meu chamado. O tema dessa semana, da madrugada de oração, é vivendo o meu chamado. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Ouça essa canção. Já orei sem querer, não, mas o Senhor sabia da minha vida. Ouça o que Deus está dizendo. Escondia por trás da razão. O teu chamado é o que me faz viver. Eu vivo para cumprir o meu chamado. Olha o que Deus está te falando nesta madrugada. Perto de morrer, atitude, preciso viver. Viver o quê? Viver meu chamado. Ouça o que Deus está te falando nesta madrugada de oração. Ser carta de Deus para o homem perdido. Eu vencer com os conflitos. Não resisto. Aleluia. A palavra do Senhor que nos fortalece para cumprir o nosso chamado. Aleluia. Vivendo o meu chamado é o tema da madrugada de oração esta semana. Ouça o que diz essa canção. Aleluia. Ouça. Chamado. Minha história, ser carta de Deus para o homem perdido. No meu eu, romper com os conflitos. Com a voz não resisto, aceito teu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nesta madrugada de oração, compartilhar uma palavra ao teu coração, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 14, que nos diz assim: E para isso vos chamou, pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando acerca do chamado. E ele diz: E para isso vos chamou, pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que cada um de nós temos um chamado específico, uma missão para cumprirmos na terra. E talvez você não saiba qual é o seu chamado, mas nesses dias Deus irá te despertar para cumprir o seu chamado, para viver o seu chamado. Vivendo o meu chamado é o tema desta semana da madrugada de oração. E eu quero dizer a você que você tem um chamado de Deus para a sua vida.
E que o Espírito Santo nesses dias vai te levar a talvez descobrir o seu chamado que você ainda não sabe. Ou se você sabe qual é o seu chamado e você não está vivendo o seu chamado, você não está cumprindo o seu chamado, você será despertado pelo Espírito Santo para cumprir o seu chamado. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos um chamado do Senhor a nós, através do Evangelho, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado. Cada um tem uma área a qual Deus quer te usar. Mas todo chamado é para que então o nome do Senhor seja glorificado. É para nos levar a alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um tem um chamado. Talvez você tenha um chamado para cantar, para adorar o Senhor, para dançar, para pregar, para evangelizar, para fazer tantas coisas no reino de Deus. E Deus quer levar você a descobrir o seu chamado, o propósito a qual Ele tem para a sua vida, a missão que você tem para cumprir. Tem pessoas que têm o chamado para cuidar de crianças, de jovens, de idosos. E eu quero dizer para você que você precisa se despertar nesse tempo para cumprir o seu chamado. Nós estamos vivendo dias onde muitos estão dizendo sim, dias que antecedem a volta do Messias. E eu te pergunto, você está vivendo o seu chamado? Você está cumprindo a sua missão na terra? Talvez você ache que é só apenas aceitar a Jesus Cristo, frequentar uma igreja, mas cada um de nós, você que é membro de uma igreja, que é discípulo de um ministério, você tem um chamado. E você precisa se despertar para cumprir o seu chamado, a missão a qual Deus tem para a sua vida. Na área que Ele quer te usar, na igreja, no reino dEle, na obra dEle. E eu quero te desafiar nesses dias, você que não sabe qual é o seu chamado, a você buscar em Deus, a descobrir o seu chamado. A você que está adormecido ou apático espiritualmente, ou você que abandonou o seu chamado, você se despertar nesses dias para cumprir o seu chamado enquanto há tempo. A missão a qual Deus tem para a sua vida na terra. Desde o dia que eu recebi o meu chamado, eu entendi que eu tinha algo para cumprir na terra. Eu entendi que eu nasci para glorificar o nome do Senhor e para ser um canal de Deus, para que outros pudessem conhecer ao Senhor. E desde então, passei por muitas lutas e passo ainda até hoje, mas eu não desisto e nunca vou desistir de cumprir o meu chamado. Haja o que houver, venha o que vier, eu entendo o que Deus tem para a minha vida. Eu sei quem eu era, da onde Ele me tirou e qual é o chamado dEle para a minha existência na terra. E eu quero dizer para você que as 3 chaves que Deus quer te dar essa semana para que você descubra o seu chamado, para que você seja despertado também no seu chamado, você que está adormecido. A primeira chave é entender que você nasceu para cumprir uma missão na terra. Você nasceu com um chamado de Deus. Você não existe simplesmente por existir, mas sim para cumprir um chamado determinado por Deus. Deus tem uma missão para cada um de nós dessa terra. Essa é a primeira chave. A segunda chave para você descobrir o seu chamado e ser despertado para o seu chamado, para viver o seu chamado, é você então identificar qual é o seu chamado e fazer renúncias necessárias para cumprir o chamado. Para nós cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão, é necessário fazermos renúncias. Porque muitas vezes o que estamos fazendo não é o que Deus quer que façamos.
Não é a missão que Deus tem para nós, não é o chamado de Deus para nós. Então é necessário fazer renúncias para que você possa, então, cumprir o seu chamado. Você precisa identificar o seu chamado e fazer as renúncias necessárias para cumprir o seu chamado. A terceira chave para você viver o seu chamado é você obedecer e perseverar ao chamado de Deus. Você precisa obedecer aquilo que Deus te direcionar, aquilo que Deus determinou para a sua vida, para que você então faça aqui na terra. E quando você obedece, você decide então fazer aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que você faça. A obediência, ela te levará a perseverar no seu chamado. Talvez você está desistindo do seu chamado, mas nessa noite eu quero declarar que você vai se voltar para o seu chamado, para cumprir a missão que Deus tem para a sua vida na terra. Você foi chamado por Deus, através do Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, viver a glória do Senhor Jesus Cristo refletida na sua vida e através da sua vida a glória do Senhor se manifestar. Essa é a terceira chave, obediência e perseverança. No chamado existem momentos de lutas, momentos de tribulação. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus. Para ele cumprir o seu chamado, ele foi perseguido. Ele viveu momentos difíceis, mas ele perseverou para cumprir o seu chamado até o fim. O propósito a qual Deus o havia enviado, que era salvar a humanidade. Se o próprio Jesus passou por lutas, provações, tribulações, perseguições, o próprio apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 14, ele também passou por muitas tribulações, por muitas perseguições, mas ele cumpriu o seu chamado. Então, cumprir o chamado não quer dizer que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por provações. Já passei por muitas lutas, por muitas situações difíceis, por muitas tribulações, mas eu nunca desisti do meu chamado. Você vive o seu chamado e você passa por lutas, por provações, por tribulações, mas quando você entende o seu chamado, quem foi que te chamou, você não desiste do seu chamado. E esta semana, eu quero te dizer que Deus vai te revelar qual é o seu chamado. E Deus vai te despertar para cumprir o seu chamado em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta madrugada de oração. Ó Deus, nesse momento, eu quero orar por essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa live, que eu quero nesta hora, Senhor, declarar o tema desta semana, vivendo o meu chamado, e eu profetizo que cada um de vocês vão viver o seu chamado. Você que não sabe qual é o seu chamado, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar, vai te dar a direção, vai te dar o discernimento de qual é o seu chamado, a missão que você tem para cumprir na terra. Você que está abatido, triste, desanimado, desistido, que não está vivendo o seu chamado, Deus vai te despertar para cumprir o seu chamado nesses dias. Seja despertado. Receba agora o avivamento do Senhor na sua vida, para viver o seu chamado, para cumprir o seu chamado. Você que desistiu do chamado, eu oro neste momento para que você se volte para Deus e para o seu chamado, para que você decida cumprir o seu chamado, a missão que Deus tem para a sua vida na terra. Muitos estão desistidos do chamado nesses dias.
Muitos estão desanimados com o seu chamado nesses dias. Mas eu repreendo agora todo espírito de desistência, todo desânimo agora na sua vida em nome de Jesus. E eu declaro que você vai cumprir o seu chamado. Você vai viver o seu chamado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você vai viver o seu chamado. Você vai cumprir o seu chamado em nome de Jesus. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Qualquer que seja a área da sua vida, no reino de Deus e também na sua vida profissional, você tem um chamado para alguma área, mas primeiro é no reino de Deus. Deus vai te despertar para cumprir o seu chamado, a missão a qual Ele tem para a sua vida na terra. Eu queria orar com você mais uma vez pela vida da pastora Clarinda e dizer que estamos orando, mas precisamos contribuir, colaborar financeiramente com o tratamento da pastora Clarinda. Eu te desafio a ofertar, a contribuir através do banner que está nas nossas redes sociais. Tenha lá o número da conta que você pode enviar uma oferta, uma semente. E eu quero profetizar que toda semente que você lançar na vida da pastora Clarinda, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar muitos frutos, muitos frutos. Em nome de Jesus. Nós vamos então abençoar a pastora Clarinda com as nossas orações e também com as nossas ofertas para o seu tratamento, porque eu creio que a pastora Clarinda já é uma mulher vitoriosa. E eu creio no milagre extraordinário que Deus vai fazer na vida da pastora Clarinda. Vamos orar por ela. Ó Deus, nesta madrugada de oração, eu oro pela vida da pastora Clarinda, declarando, profetizando, Pai, o milagre na vida dela, a cura, Senhor, completa no seu corpo deste câncer, Pai, toda célula cancerígena, nós declaramos agora em nome de Jesus, seja exterminada, eliminada do corpo da pastora Clarinda agora. Declaramos a cura, o milagre do Senhor sobre a vida dela nesta madrugada de oração. Ó Deus, levante os recursos financeiros que ela precisa, Senhor, para o seu tratamento. Ó Deus, abra portas. Senhor, envia nos 4 cantos do Brasil e do mundo, Senhor, ofertas para contribuírem, ó Deus, com o seu tratamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo que portas se abrirão ainda maiores e que o tratamento da pastora Clarinda será um sucesso. Porque eu creio, Senhor, que o milagre extraordinário da pastora Clarinda será contado para esta geração e para as futuras gerações, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro agora pela vida do Afonso, que está ali em Montes Claros internado. Visita ele nesta hora. O Senhor Deus é poderoso para fazer um milagre, mas eu oro, Deus, para que o Senhor traga o maior milagre na vida do Afonso, que é da salvação. Ó Deus, eu creio que tu podes fazer tudo, ó Pai. Tu és o Deus do impossível. Toca a vida do Afonso agora em nome de Jesus. Visita, Deus, todos que estão contaminados com o coronavírus no Brasil e no mundo agora. Deus, que o Senhor esteja trazendo cura, milagre para os que estão nos hospitais ou em suas casas. Que o Senhor estenda a sua mão sobre estes, esteja trazendo cura, milagre sobre a vida de cada um destes em nome de Jesus. Eu oro por todos os enfermos agora, seja de câncer, de AIDS, de problemas no coração, nos rins, nos pulmões, no baço, no fígado, no estômago. Todas as enfermidades o Senhor levou sobre si naquela cruz. E eu profetizo e eu declaro a cura do Senhor, o milagre do Senhor sobre a sua vida. Nesta madrugada de oração, receba a cura, receba um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te desafiar mais uma vez a participar do Projeto Compaixão, levando o Evangelho das Duas Mãos, levando Jesus
e o alimento à mesa daqueles que precisam. Juntos nós somos mais fortes e precisamos nos unir para ajudar também as famílias que estão necessitadas nesse tempo. Faça a sua doação pelas nossas redes sociais ou procure na igreja também. A partir de quinta-feira teremos o culto já presencial, voltando novamente. Você pode procurar ali na rua Bom Jardim 40, centro, em frente ao presídio, a penitenciária, onde você poderá nos procurar para fazer a sua doação de 1 quilo de alimento ou de uma cesta básica. Contamos com você para fazer parte do projeto Compaixão. Você que é de outra cidade, de outro estado, entre em contato conosco. Você pode então depositar o valor de uma cesta básica no valor de R$55 para abençoarmos as famílias da nossa cidade. Contamos com você, que Deus te abençoe. Lembre-se, vivendo o meu chamado. E amanhã às 15 horas retornaremos à nossa Tarde com Deus, a oração da hora nona, onde estaremos também orando por você, ministrando uma palavra de Deus sobre a sua vida. E também na live da madrugada. Esperamos por você. Que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Receba um grande abraço e um beijo no coração da pastora Renata Bussar.